Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso videocast do Conselho Regional de Farmácia. Eu sou Fernanda Valença, conselheira regional, e hoje eu recebo três farmacêuticas empreendedoras maravilhosas em alusão ao Dia da Mulher, né? Estamos no mês de março e a gente sabe que o Dia da Mulher ele é muito mais do que uma comemoração, ele é um lembrete de muitas batalhas que a gente vem, né, aí há muitos anos e que não é fácil, né, unir a jornada, né, de farmacêutica com a jornada da vida de ser mulher. Então, hoje, né, frente a toda essa luta, eu trago essas mulheres para a gente refletir de fato, compreender e trocar uma ideia aqui. Tá bom? Então, eu peço que vocês se apresentem e contem um pouquinho sobre vocês para a gente. Olá, eu sou Priscila Santana, farmacêutica com muito orgulho. Eu sou mãe de Davi e Miguel. Davi tem 10 anos, Miguel tem 4 aninhos, casada com Alessandro Souza. Sou empreendedora há mais de 10 anos e estou muito feliz, né, em participar desse videocast com muita alegria, com muita gratidão, porque a gente sabe que Dia da Mulher, eu digo que é todo dia. Só nós sabemos que somos mulheres como é a luta. A gente vai poder compartilhar um pouquinho aqui. Eu sou diretora comercial da Fórmula Exata, farmácia de manipulação, e também diretora comercial da Exata Farma Drogarias. E também sou mentora de empresárias e vou compartilhar um pouquinho com vocês um pouco da minha trajetória e com essas mulheres inspiradoras que cada um tem a sua história e eu acredito que será incrível esse bate-papo. Ah, muito obrigada. Pronto. Eu me chamo Larissa Chaves, sou farmacêutica pela Universidade Federal de Sergipe. Me formei em 2021, então bem recente. Eu empreendo há 3 anos. Na verdade, durante a graduação, eu sempre gostei, né, de vender. Então, vendi acessórios. E depois que eu me formei em 2021. Em 2022, eu fundei a Farmácia Pro Saúde, que está com 3 anos. E também a cada dia superando desafios, tanto como mulher, como empreendedora e como farmacêutica também. Olá, boa tarde. Me chamo Carla Vanessa, sou sócia e farmacêutica da SA Mais Farmácias e Manipulação de Itabaiana, Sergipe. Quero agradecer o convite, primeiramente ao CRF, a todos que fazem, porque é uma alegria dividir a nossa história, e principalmente para mim, que não tenho muito tempo, né, que empreendo, mas venho de uma família de empreendedores, agradeço a Deus todos os dias por isso. E estou muito feliz para poder dividir essa história. Ah, que bom. É assim como você, a doutora Larissa, ela também vem de uma família, né, de É. empreendedores. Se quiser falar um pouquinho para a gente, Obrigada, viu? fique à vontade. Obrigada. Então, durante a minha graduação, eu nunca quis seguir pelo lado do empreendedorismo. Queria fazer alguma coisa diferente da minha família. Queria prestar concurso para ser perita criminal, já foi uma das coisas que eu pensei. Queria fazer pós-graduação. Mas aí, no final da graduação, eu cursei uma disciplina de produtos e serviços farmacêuticos, que foi quando eu falei, não tenho para onde correr, tenho que seguir nisso mesmo. Na minha família, por parte de pai, boa parte, na verdade, todos têm farmácia. Tenho tias que têm farmácia há 17 anos. Então, eu venho também de uma família de mulheres muito fortes. Elas me inspiram diariamente, né? Superando os desafios no mercado. Hoje em dia, com a globalização, com a tecnologia, é muito mais fácil você obter alguns tipos de informações que antes era mais difícil e elas tiveram que desbravar. Até porque hoje, quando eu abri minha farmácia, eu já podia muitas coisas contar com ela. Então, alguns assuntos que elas tiveram que aprender mais na dura como resolvia, elas me entregam de uma forma mais simples, porque foram desafios que elas já superaram. Então, elas também, além de ser uma inspiração para mim, elas são um suporte. Que bom. E você, doutora Priscila Grace, o que levou você a escolher o curso de farmácia, empreender na área? Farmácia, eu digo que a farmácia, ela me escolheu, porque assim, na verdade, eu tinha um sonho de ser enfermeira. Só que aí, do nada, eu disse assim,
conheci uma pessoa que fazia farmácia, né, uma amiga da minha mãe, e aí eu achava lindo o jeito que ela trabalhava na época na Leite de Rosa, e aí eu me senti inspirada por ela. E aí ela começou a falar muito do curso, falou as coisas que ela falava, e aí eu peguei isso para mim. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu já optei por farmácia. E o empreendedorismo, ele veio por conta de uma dor. Eu sempre tive essa vontade de ser empreendedora, mas nunca se despertar. Mas quando eu engravidei do meu mais velho, né, Davi, eu tive uma gravidez muito de risco, muito complicada, e eu tive que ficar muito tempo parada em casa. Então, isso ocasionou alguns problemas, né, no lado da empresa que eu trabalhava. E aí, quando eu retornei, eu tive que passar 7 dias, né? Eu só tive 3 meses, né, de licença maternidade, e aí eu tive que passar 7 dias no Rio de Janeiro, porque eu fazia parte de representação médica dessa empresa, e tinha um treinamento importante, que era anual. E aí, depois disso, eu fui, né? Meu filho só tinha 3 meses, e aí eu tive que viajar, porque não podia dizer não. E aquilo ali me levou a uma reflexão muito profunda com relação à maternidade, né? Porque eu queria muito estar ao lado do meu filho, eu não pude amamentar, foi uma dor muito grande para mim, eu sofri muito, e a partir daquele momento eu decidi que eu queria mudar, eu queria ter o meu próprio negócio, eu queria ser empreendedora, porque a partir do momento que eu entendi que eu virei mãe, que eu comecei a entender a importância da família, meu lado maternal aflorou, eu vi essa necessidade. Então, através da dor, eu vi essa necessidade e resolvi empreender, né? Com meu sócio também é farmacêutico, que é Aldino, e aí a gente tinha uma conversa assim, muito do nada, a gente voltando de comer no caranguejo, ele disse, vamos abrir uma farmácia? Eu disse, vamos. Aí ele disse, topa mesmo, eu disse, topo, claro. Aí ele, tá bom, então vamos abrir. E aí foi assim que começou esse movimento, eu comecei a procurar ponto e comecei a, Você né, já tinha experiência na área? não tinha experiência nenhuma, só tinha a vontade de querer mudar o cenário que eu me Nossa. encontrava hoje, né? Não tinha experiência nenhuma na área de manipulação. Inclusive, eu era uma pessoa assim que eu era muito fechada, eu pouco falava, muito introspectiva, mas eu me dei também essa oportunidade de sair do balcão, porque era algo que não estava assim, sabe, não me fazia aquela vibração e me deu a oportunidade de fazer a visita médica. Lá eu me encontrei enquanto profissional farmacêutica. E aí as pessoas até falam assim, mas você vai fazer visita médica? Eu disse, eu vou, quero algo novo para mim. Assim eu me encontrei, me realizei enquanto profissional. Né? E aí, quando a gente teve essa conversa, eu disse, não, vou buscar tal. Aí comecei a procurar pontos, sem perspectiva, tudo muito caro na época, nenhum sobrenome a gente tinha. Quantos anos isso? Tem 10 anos. 10 anos atrás, a gente está completando 10 anos agora em agosto da manipulação. E aí, quando eu encontrei esse ponto, a gente sentou para conversar. E aí, a esposa dele também é farmacêutica, né? Nós somos um grupo farmacêutico. E aí, você tem quanto guardado? Eu disse, eu não tenho nada. E aí, eu disse, você, amiga? Tinha a coragem e a vontade de pensar. Aí ele, eu também não tenho. Aí ela, que ela é a parte financeira, disse assim, então não tem como abrir, né? Porque vocês não estão doidos. Aí eu disse, mas eu tenho uma vontade de crescer, de fazer acontecer. E a nossa história, assim, realmente é muito bonita. Eu continuei buscando, sabe? Visitava vários pontos. E até que teve um certo dia, que hoje a fórmula exata, antigamente era farmácia única, que era muito antiga, há 20 anos atrás. Então, Benete se aposentou, não queria mais. E aí ele chegou para Aldino e falou assim, Aldino, se você topar, eu vou passar para vocês e assim, vocês vão pagar como vocês puderem, né? Assim, a gente vai fazer um acordo e aquilo ali foi, poxa, foi ali, eu estava vendo a confirmação. Foi assim que a gente começou a nossa trajetória, né, na manipulação. Graças a Deus, hoje a gente tem 10 anos no mercado. Mas, assim, opção, né? Eu acredito que muitas de nós a gente teve essa opção de querer empreender. A gente sabe que não é fácil. Eu acho que, assim, não vamos fantasiar nem romantizar, porque Uhum. realmente é sofrido, e principalmente para nós mulheres. Por isso que eu fiquei muito feliz de a gente falar um pouco, porque ninguém sabe dos bastidores, né? Sim. Ninguém sabe dos bastidores, a gente sabe quem tem filho, marido, família. Se isso se torna ainda mais pesado, fora isso tem a cobrança, E a gente né? mesmo, né? Às vezes a gente se esquece
esquece da gente, né? Esquece da gente a nossa própria cobrança com relação à maternidade, com relação ao trabalho. Será que a gente está dando melhor? E a gente vai, às vezes, se deixando de lado, né? Vai esquecendo um Verdade. pouco da gente. Mas é muito importante que a gente nunca se deixe como segunda opção. A gente sempre tem que estar. Eu aprendi muito isso, né, com o empreendedorismo. Ser a primeira opção, porque quando a gente está bem, a gente consegue dar o nosso melhor para o outro. É E se a verdade. gente não estiver bem, a gente não vai entregar o nosso melhor. Por mais que a gente, não, eu dou o meu melhor pro fulano, pro meu filho, pro meu marido, mas se eu não estou bem, eu não estou dando o Você meu tem que dar melhor primeiro o melhor por você, por né? nós, É. exatamente. É aquela história, né, da máscara de oxigênio do avião, né? Sim, Coloquem você primeiro, para depois colocar do outro, né? exatamente. Perfeito. Está bem. E você, doutora Carla? Escolheu farmácia ou a farmácia te escolheu? Não, mais ou menos também, porque eu não tinha, eu também pensei em fazer enfermagem e também já pensei em fazer agronomia, por conta que tem, Bem próximo. Tudo a ver. Eu que fiz engenharia. então, mas é porque a gente, como eu falei, nossa família, né, ela tem, o empreendedorismo está na veia e já tinha terreno. E aí eu via também uma oportunidade de negócio se eu fizesse agronomia junto com meu irmão que é veterinário também, que somos três, né? 2 homens e eu. Só que aí o meu irmão mais velho, ele já era farmacêutico, e ele pegou e fez, faça farmácia que nós dois trabalhamos juntos. Aí eu, ótimo. Comecei a cursar. No meio do curso, ele chegou para mim e falou assim: Você gosta da disciplina de magistral? Aí eu gostei muito. Aí ele pegou assim: Então, vamos amadurecer a ideia de ampliar a atividade da drogaria, porque nossa farmácia, ela tem 40 anos, né? Mais de 40 anos, ela é de 82. Porque foi meu pai que fundou, meu pai faleceu em 98, minha mãe tomou conta, e minha mãe também, com um braço forte, né, sustentou todo mundo, os 3 filhos pequenos, né? E ela também é uma mulher empreendedora, né? E eu tenho que ressaltar a importância dela na nossa vida, né? Que foi Com ter segurado certeza. a onda. Até, inclusive, na época, ela foi muito sábia, porque ela teve que escolher entre uma loja de roupa que ela já tinha e um ramo que ela desconhecia, que era a farmácia. E ela abriu mão da loja de roupa dela, da boutique, para poder tomar conta da farmácia e, assim, da gente, né? Então, aí foi essa decisão dela que foi crucial para o nosso futuro, né? E aí, quando eu estava lá, né? Então, aí sim, meu irmão se formou, tomou conta da farmácia junto com minha mãe, e depois foi que eu entrei na faculdade, lá em 2010. No final de 2014, eu me formei, e ele já vinha plantando a ideia de ampliar a atividade da drogaria com manipulação. Sim. E aí foi nessa pegada que a gente teve a ideia de colocar a manipulação para poder ter uma diferenciação no mercado. Sabe aquela ideia do Oceano Azul, né? Porque drogarias estava cheio ao nosso redor, lá na nossa cidade, e aí não estava dando muito assim, né? Por conta da concorrência e tudo mais, e a gente queria algo para diferenciar no mercado. Uhum. E aí pensamos em que numa farmácia que tivesse as duas atividades, a manipulação e a drogaria. E aí me formei em 2015, no caso, 2015, 2016, a gente começou a amadurecer a ideia, estudei muito, e aí em 2017 a gente abriu, começou a atividade. Já tem 7 anos que estamos aí, e estamos na luta, né? Eu não tenho dúvida. Mas que bom. Então, assim, os desafios do empreendedorismo não são enormes, e do empreendedorismo feminino é ainda maior. Então, você já traz a história da sua mãe, ela trouxe das tias, ela trouxe a força enquanto mãe, né? Quando se Justamente. tornou mãe, foi a virada de chave, de fato. Então, assim, vocês consideram que nessa jornada vocês tiveram dificuldades por ser mulher? Assim, vocês enfrentaram algum preconceito por ser mulher? Gostariam de compartilhar? Com certeza, eu acredito que o peso já de ser mulher, ele já traz até dos nossos ancestrais, né? Antigamente a gente sabe que a mulher, para ter um posicionamento, para ter um cargo de liderança, demorou muito para a gente se posicionar, né? Mas hoje a gente sabe que tem muitas mulheres com muita capacidade, que mesmo com essa capacidade, ela ainda não tem essa autonomia, esse empoderamento, essa força de buscar realmente lugares que a gente merece. Já tem medo. Tem um medo, né? Vem mudando muito, mas eu ainda conheço muitas mulheres que têm uma capacidade muito maior, que poderiam estar em outros cargos, mas devido à sociedade, a gente sabe que é complicado,
né? Mas São teve alguma números. situação que aconteceu assim? Teve situações sim. Primeiro, eu tive com relação não só ao preconceito por ser mulher, como também o preconceito por cor da pele, Ah, né? Que é algo que eu já trago desde a minha infância, mas eu costumo dizer que isso me dá força, sabe? Porque, assim, a partir do momento que a gente sabe quem nós somos, que a gente sabe da nossa capacidade, uhum. sabe o que a gente pode entregar, né? A farmácia, o empreendedorismo, para mim, não é só empreender. Eu costumo dizer que a gente leva qualidade de vida para as Uhum. pessoas, né? Porque a gente trabalha com produtos personalizados enquanto a manipulação. Então, de queira ou não queira, a gente está levando algo para aquela pessoa. E na drogaria, a mesma coisa, né? Porque a gente está entregando ali um remédio. Não é só um remédio, é uma dor que você está ali, né? Um auxílio, uma cura. Então, eu digo que é muito mais do que empreender, é muito mais do que você está entregando medicamento, é sobre propósito, sobre missão. E teve várias situações para você ter noção, assim, para chegar, porque a farmácia de manipulação a gente sabe que depende da prescrição do médico. Para chegar à primeira receita indicada por um médico na fórmula exata, eu demorei 6 meses de trabalho de visitação. Eu sou responsável, né, pela visitação médica e eu demorei 6 meses para que um médico ele pudesse me receber. Eu não tive nem a oportunidade de ser recebida dentro do consultório, porque era sempre portas abertas ou portas fechadas. A gente não tinha nenhum sobrenome, como eu já comentei, não éramos franquia, então foi tudo da nossa cabeça. Então isso dificultou um pouco. E aí não tínhamos tanta credibilidade. Então, houve um preconceito por conta disso, por conta da pele, por ser mulher, mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Teve uns momentos desafiadores e que eu chorei. Eu disse, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou querendo fazer algo que não é, né, para eu fazer? Mas eu sentia que no fundo, eu tinha Sim. né, dar seguimento, seguir, porque a gente sabe que em qualquer ramo que seja, a gente vai ter os nossos desafios, né? E quando a gente entende o que a gente quer, a gente sabe o nosso potencial, a gente não deve desistir. Perfeito. A gente tem que dar continuidade, a gente tem que buscar, a gente tem que aprender com os desafios. Como eu disse, eu peguei todos os preconceitos, todas as portas fechadas e me trouxe força, né? Me trouxe força, determinação, coragem, porque eu queria realmente mostrar quem é Priscila, quem é Fórmula Exata, quem é a drogaria, por mais que estejam um ano e a gente já está assim, se tornando agora uma rede, né? Trazendo franquias para todo o estado. Então, tudo é aquilo, tudo é o trabalho, tudo é disciplina. Como a gente já comentou aqui, não é fácil, Uhum. não vamos romantizar nunca. Temos nossos desafios, temos nossos altos e baixos. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está bem. Mas o que nos faz, né, chegar onde a gente está é a nossa disciplina e a nossa força de vontade. E nunca desistir. Acho que Sim. isso é essencial. Colocar isso à frente, né, de qualquer situação. Já Exatamente. aconteceu alguma situação com vocês? Não sobre, assim, preconceito por ser mulher. Não tive nenhum. Nunca identificou? Não. Comigo aconteceu já, assim. Eu sinto que às vezes a maioria dos vendedores são homens. Então eu sinto que também pelo meu fator idade, eu sou mais nova do que a maioria deles, então me veem como uma pessoa ingênua e que consegue manipular. E também até de questão de vizinhança lá da farmácia. Eu lembro que eu tinha uns 6 meses que a farmácia estava aberta. Um cliente chegou, que ele também tem um comércio lá próximo, falou, olhou assim, ele, isso aqui não vai pra frente, não. E assim, disse isso pra mim. E eu até fiquei assim, por que que não vai? Ele, não vai não, isso aqui não vai pra frente, não. E é tanto que hoje em dia, não é comparando, mas meu negócio tá muito melhor do que o dele. Entendeu? Então, assim. E eu sinto que ele falou isso também pelo fato de eu ser uma mulher, me via como uma garota, entendeu? Porque eu tenho certeza, se fosse um homem ali, ele não tinha dito Ele não isso. tinha, ele Não, podia até ter pensado, Tá, né? Dar a audácia de falar, Ele ele não não teve. faria É. esses comentários, né? Desnecessário. Só que ele não sabia a veia de empreendedorismo que você já É. tem aí, né? Forte. Mas assim, que bom que você nunca passou por nenhuma situação assim. Eu acho que não por Ou talvez conta. não tenha percebido. Eu não sei, porque assim, como eu te falei, somos sócios, né? E tem o meu irmão também do meu lado, né? Sim. Ah, Mas sim, assim, eu faz acho que sentido. não. Como foi assim para vocês conseguirem equilibrar a vida de empreendedora com a vida familiar? Teve algum desafio?
Ai, não Sim. tem. Do meu ponto de vista, assim, equilíbrio bem não existe. Eu acho que nunca é 50-50. Não. Eu acho que é 80-20. Inclusive, no começo, Ser mais empreendedora. assim que eu abri a farmácia, eu já estava num relacionamento estável, eu estava noiva, hoje já estamos casados, mas no começo mesmo meu marido adora sair, adora passear, e a gente adora viajar, e era uma coisa que não existia, porque eu só vivia para farmácia. Então eu trabalhava de 7 da manhã até as 9 horas da noite, foi assim durante 6 meses, todos os dias, com exceção dos domingos, né, que fechava mais cedo, mas aí eu também só ia para casa dormir. E no meu ponto de vista não existia esse equilíbrio, porque eu botei a farmácia em primeiro lugar, mas eu acredito que muito na vida em si há momentos, né? Há fases. Hoje em dia, eu tô com 3 anos de farmácia, eu já tenho mais uma certa liberdade. Então, foi uma coisa que eu tive que abrir mão, como já foi falado aqui, que eu tive que abrir mão no início, para hoje ter uma certa liberdade liberdade entre aspas, né? Porque durante todo o tempo eu tenho que Tentar estar equilibrar, né? durante todo o tempo mesmo eu tô com o celular, mas, por exemplo, até atividade física, que é uma coisa que eu acho muito importante e eu gosto muito de fazer, não tinha tempo para fazer. Mas hoje em dia, digamos que hoje tá 60-40, digamos assim. E seu marido, ele é da área? Não, ele também empreende, ele é sócio, a mãe dele tem uma escola, ele é sócio da mãe dele, da minha sogra, mas ele não, lá a farmácia é só eu mesmo, sozinha, Às cuidando. vezes, quando é da área, consegue, né? Às É, vezes consegue entender um pouco mais. então, às vezes na folga dele ele ia pra lá, Ah, mas que aí já tá junto, né? é, Mas é assim como. É muito forte essa palavra, equilibrar, né? Tem desafios. Eu acredito também que o equilíbrio é muito pesado essa palavra, se fala assim, para nós mulheres empreendedoras. Ah, vocês conseguem equilibrar tudo. Eu, particularmente, não consigo. Eu digo assim, como a Fernanda falou, são momentos. Tem dias que eu estou mais Priscila mais empreendedora, porque a empresa está exigindo mais. Tem dias que meus filhos, né, situações em que meus filhos estão precisando mais de mim, então eu entro mais em cena, né? Eu vou mais à frente com eles. Uhum. A Priscila, que é também mãe, a Priscila, que é também esposa. Então, tudo eu acho que vai depender do momento que a gente está passando e também da necessidade, né? Tem dias que nossos filhos estão doentes, então a gente não tem o que fazer. A Você gente não vai tem ter que opção, não né? tem opção. É. Então, você vai ter que dar ali o seu melhor pelo aquele momento, pela sua família. Então, e eu acho muito pesado dizer, você tem que equilibrar tudo, você mulher tem que dar conta de tudo. Acho que Não, ninguém Não, é dona, não da mesmo. dona de tudo. E por muito tempo a gente se viu nesse papel de você tem que dar conta sentir de tudo. obrigada, Se né? sentir culpada se também sentir às vezes. culpada, Nossa, se não conseguisse fazer alguma coisa, esquecesse alguma coisa, poxa, não, eu tenho que dar conta. Não, por que que a gente tem que carregar esse peso? exatamente. Então, hoje eu sou muito da filosofia de que o momento é que vai ditar e Definir. definir Perfeito. qual será a minha prioridade. Sim. Hoje a minha prioridade é o quê? Como você falou, né, também, a questão da academia. Hoje, para mim, é inegociável. Eu não começo a trabalhar sem ir para minha academia, sem fazer minha atividade física, sem cuidar de mim primeiro, para depois me cuidar da empresa. Inclusive, eu boto até no Instagram, né? Primeiro a empresária, depois a empresa. Porque Verdade. porque se a gente não tiver Perfeito, bem, fica- adotem O pra vida. CPF fraco não sustenta o é, CNPJ. Poxa, tá bom, né? É. E isso foi muito difícil de entender, né? Eu me cobro assim, a empresa tem que fazer acontecer. Claro, a gente tem essa responsabilidade de fazer acontecer, mas a gente também tem que ter o nosso momento de autocuidado, de se amar, de fazer algo que a gente gosta, né? De tirar esse tempo, não é só sobre atividade física, não, porque a gente tem que fazer Saúde, não é não é? sobre Saúde. é sobre você ir no salão, fazer um cabelo, fazer uma unha, então fazer algo que realmente a gente gosta de fazer. Autoestima, né? Autoestima, autoconfiança, isso acaba nos deixando cada dia melhor. Então, Certeza. esse equilíbrio, eu gosto muito de falar que é devido à situação. Perfeito. Como Priscila falou, tem fases, né? No início foi muito corrido, mas assim, eu não tinha filho, então eu me dedicava 100% à farmácia no início. E aí era como Larissa. Ela entrava cedo e saía tarde. Eu também entrava cedo e sempre saía lá fechando, porque a manipulação ia até às 18, só que a drogaria continuava até às 21 e eu continuava lá dentro fazendo atividades que, né, não estava Que uma é fazendo. anexa a outra, né? É. E aí a gente vai nesses momentos. Quando meu filho nasceu, que foi em 2019, ele está com 5 anos,
Aí sim, já entra é outra experiência, né? A gente fica realmente muito dividida, tem que priorizar, né? Tem que ver o que é prioridade, o que não é. E aí a gente vai dividindo esse tempo, mas é por momentos mesmo. Tem algum projeto que você está fazendo, aí você dedica mais tempo na empresa. Uma mãe que está com um filhinho doente em casa não consegue trabalhar. Não, Por não tem isso, como. por isso que quando a gente até botou isso lá na farmácia, que quando tem algum evento na escola, alguma coisa assim, a gente sempre libera as mães para poderem Muito irem legal. assistir As as apresentações. apresentações nas escolas, Muito porque importante. a gente sente na pele, né, hoje que a gente somos pais, né, mãe e pai, aí a gente libera até as funcionárias, tá trazendo o manifesto, né, tal dia, tal horário vai ter esse evento, para poder também todo mundo trabalhar feliz, né? Conselhimento Porque também ter vida Render, né? social, Tem que né? é render. Então, isso aí fica da gente estende, somos donos aos funcionários. Perfeito. Algo que a gente implantou lá e vem dando certo Eu também. acho Legal esse, essa esse visão. ponto assim crucial e super importante, É. porque para mim o que o melhor o empreendedorismo me deu foi essa liberdade. Sim, com Essa certeza. liberdade de eu poder participar ativamente da vida do meu filho escolar, né, de a gente ter essa liberdade de assistir uma apresentação, de estar no Dia das Mães, de fazer realmente, ter essa flexibilidade de levar ele no médico, seja qual for o horário. Justamente. Então, por mais que o empreendedorismo seja desafiador, nos dê dor de cabeça, um dia a gente está bem, outro dia está ruim, mas o fato de a gente ter essa liberdade para a gente fazer o que realmente a gente quer, fazer o que a gente gosta, isso para mim Essencial, é assim. essencial. É minha melhor Perfeito. motivação de acordar todos os dias. É saber que o empreendedorismo ele me deu Deu essa liberdade. Essa liberdade. E por conta da sua Perfeito. história também, né? É, Foi uma dor sua, né? Como é que É. você ia cuidar do seu filho se estivesse com sim, cargas horárias enormes, né? É exatamente, verdade. perfeito. E o que é que vocês acham que falta, assim, para que as mulheres ocupem cada vez mais posições que são de liderança, assim, de ser donas, de ocupar cargos altos? O que é que vocês acham que falta? Pô, Ah, pois- eu acho assim que eu tiro lá pela farmácia, estamos com 8 lojas, mais de 100 funcionários, juntando a rede toda, né? Uhum. E a maioria é mulher. As gerentes, mesmo, as líderes de frente de loja, são a maioria mulheres. Gerente homem só tem 2 ou 3, se eu não me engano. Então, assim, por si só, elas já estão ocupando cada vez mais. Eu percebo que a coragem da mulher é totalmente diferente. Ela desbrava mesmo. Quando ela quer uma coisa, ela foca naquilo e às vezes tem multifoco, né? Que ela- Então, eu tiro por isso, mas assim, para ela ser mais empreendedora, eu acho que cabe a curiosidade, aquela força de vontade, ou de fazer, fazer acontecer, né? É isso que deve ter em cada mulher. Eu acho que. Você finaliza. Uhum. Eu acho que assim, o incentivo também foi uma coisa que a gente estava debatendo antes de iniciar, né, o podcast, porque na graduação não é nos ensinado a nos vermos como empreendedores. É só, você pode trabalhar na indústria, você pode trabalhar na manipulação, você Verdade. sempre pode trabalhar. E nunca, por que que você não cria? Por que que você não faz o seu Muito diferencial? pouco, né? Assim, a minha família, né, tem farmácia, mas tem pontos deles que eu já busquei melhorar nas minhas lojas. Então, eu acho que também a necessidade de fazer mudança, de, poxa, não concordo com isso, então eu vou fazer o meu e vou buscar fazer melhor, vou buscar não- é, melhorar aqueles pontos que eu acho que pode me fazer Sim. evoluir. E Perfeito. pegando esse gancho, né, de Fernanda, eu acho que falta também muitas oportunidades, né? Sim. A gente comentou aqui, falta realmente oportunidades, porque nós mulheres, a maioria, nós estamos prontas. Nós mulheres, nós somos muito inteligentes, temos muita bagagem. E eu tenho muito orgulho de ser mulher e que nós que somos mulheres sabemos do nosso potencial. Às vezes falta oportunidade, falta um incentivo, como, né, um start, é você despertar. E ter realmente. A gente não aprende isso, né? Empreender, todo mundo sabe, como a gente já tocou aqui várias vezes, não é fácil. Mas eu tiro, assim, pela drogaria, um exemplo real. Quando eu saí da manipulação para abrir drogaria, para mim foi outra dor. São desafios totalmente diferentes. Eu achei que eu estava segura por ter 10 anos de manipulação na gestão. Sim. E aí, quando eu fui para o lado da drogaria, eu vi a necessidade, poxa, o quanto eu sofri.
quanto foi desafiador, né? E tirando isso, sempre eu gosto de aprender e tirar como lição. O que que a gente fez? Esse ano a gente está fazendo o quê? A gente não chama franquia, chama concessionária. Por quê? Porque a gente quer investir em farmacêuticos que querem abrir seu próprio negócio, porque às vezes, como a gente Legal. falou, Uhum. falta o quê? Um incentivo. Incentivo. Às vezes a gente tem Às vezes é o medo, pontapé um inicial, pontapé né? inicial. E quando você tem todo um Verdade. suporte, uma gestão, como eu tenho, e eu amo realmente essa parte de gestão, então a gente está fazendo esse movimento de trazer, né, esse incentivo para que cada dia mais, Perfeito. principalmente mulheres, que é o meu desejo, sejam empreendedoras, sejam donas de farmácia, de drogaria, porque é desafiador, mas dá certo. A gente sabe o caminho. E se você tem por trás toda uma gestão, né, toda uma gestão de equipes, gestão financeira, marketing, então Assim, eu tô te dando todo o todo suporte. Todo suporte suporte. você consegue realizar. Você entra com a coragem. É sobre questão isso. de realizações. Ah, perfeito. Porque muitas mulheres têm o desejo de empreender. Qual é a mulher que não quer ter uma liberdade financeira e geográfica de estar ao lado da sua família, do seu filho, quando ela desejar? E não só quando a empresa Exato, ditar as é. regras. Sim, sim. Então, isso eu acho que é fundamental. A gente sonhar, mas mais que isso, a gente buscar realizar. Uhum. Então, a rede, ela surgiu basicamente por conta dessa dor. De que eu senti, eu sempre gosto de trazer, poxa, como a gente pode ajudar mais pessoas? E é em tudo que a gente faz na nossa vida, como a gente pode ser útil, como a gente pode Hum. plantar sementinha em um mundo que a gente está vendo que as coisas estão tão difíceis, né? A gente tem oportunidades de cada dia mais as mulheres se unirem, porque a gente sabe que também tem muitas mulheres que é uma concorrência de uma mulher para outra. É difícil, às vezes, Desnecessário. trabalhar, né, com muitas mulheres. Mas se todo mundo tivesse a mentalidade de que uma precisa da outra, uma pode ajudar uma outra, que a gente fosse luz realmente na vida de outra mulher, o nosso mundo, os nossos posicionamentos teriam muito mais oportunidades. Eu acredito que falta também um pouco de união, É, sendo bem E eu sincera. fico muito feliz de ouvir isso, porque quando eu vou para algum encontro de farmácia, a não ser de alguma distribuidora ou laboratórios, você olha as mesas, com exceção da mesa da minha família, que é praticamente só mulheres, as outras mesas só tem homens. Então, ainda é um mercado que a mulher tem muito a desbravar, porque ainda é um mercado muito dominado por homens. Por homens. exatamente. E eu tava pensando, a farmácia magistral, ela é muito feminina, eu acho. Já é um modelo totalmente Então, diferente, né? Porque ela é rica em detalhes, sabe? A personalização do medicamento deixa muito na mão da mulher, né? Que cuida Tem muito uma da embalagem. Tem muita embalagem, o sensorial da fórmula, e aí Sim. vai. E a manipulação em si, eu acho ela muito legal, porque eu comparo com obra de arte. A minha obra de arte lá é diferente da de Priscila. Ela tem um custo diferente, ela tem tudo diferente, mas assim, leva o nosso nome lá. Cada um tem o seu É toque. personalizado. Cada um tem o seu toque, é personalizado mesmo, No realmente. caso da drogaria, né, farmácia comunitária, a personalização seria o atendimento, a Atendimento, a dispensação, sessão, o serviço. você fidelizar aquilo. Então, o paciente sai entendendo de fato o que ele está levando, ele está comprando saúde para ele, a importância de aderir, Sim. né? Acho que fica isso. Então, vocês, nesse momento, olhando para trás, toda a jornada que vocês tiveram, trilharam até aqui, o que é que vocês consideram como positivo, assim, tudo que vocês viveram para o momento atual, assim, o que é que vocês consideram como positivo? Que te deixam, assim, gratificantes com a sua jornada. Eu acho que hoje em dia tudo se encaminha para a longevidade. E assim, o nosso ramo agora, pelo menos a manipulação, que é muito voltado para a longevidade, eu acho que está no nicho certo. Você vê vários médicos hoje em dia migrando, talvez no endócrino para uma medicina integrativa, né? Que gosta de ampliar na parte mais dessas partes nutracêuticas. Sim. E aí eu vejo que a gente está no caminho certo, porque a gente está indo para uma parte mais personalizada, com cuidado mais focado em você, porque as receitas cada vez mais estão individualizadas. Focada no paciente, na É, individualidade dele. na individualidade dele, então na necessidade de cada um, daquela vitamina ou não. E no nosso caso, eu acho isso muito brilhante. Tem um Sim. futuro muito extenso ainda pela frente. E a drogaria em si, ela tem que, eu acho que é na parte de atendimento mais humanizado. Isso. Porque Sem dúvida. o que a drogaria da esquina vende, da outra esquina vende. E o que vai diferenciar é o atendimento mesmo.
o atendimento, aquele olho no olho, o sorriso, que é o que a gente fala, né? Nós atendemos pessoas e trabalhamos com pessoas. E pessoas que não entendem de pessoas, não entendem de negócio hoje em dia. Exato, Isso. perfeito. A gente tem que ter esse cuidado. E aí vai trabalhando Você nisso. considera isso como muito gratificante, assim, porque você mostra uma percepção muito grande. Quando você fala isso, eu percebo que você tem ser farmacêutico, né? Sim, sim. Então, a gente percebe esse cuidado que você Uhum. traz, que você aborda, a sua percepção, né, frente a várias áreas. Isso faz um diferencial muito grande. É, Por isso que você começou um dia desse, né, praticamente sim. com a sua expansão lá da empresa que era da sua família, mas que É, você expandiu para um ramo que é. é desafiador, que você abraçou e dá para perceber sua sensibilidade nisso. É porque a gente fica pensando uma empresa longeva, né? A gente fica pensando o que é que pode, no caso, fechar um empreendimento. E o nosso, assim, o meu, de Priscila, né? A drogaria também. Mas assim, que é isso, né? As pessoas estão se cuidando mais, elas estão com mais autocuidado. E é por isso que eu acho assim, cada vez mais só tende a crescer. Perfeito. Sim. Que é a busca pela saúde. Você percebe hoje em dia que pessoas estão correndo mais, procurando fazer mais atividade física, e sempre quer aquele suporte, né? Uhum. De suplemento e outras coisas. Então, é isso que nos faz ter mais alegria, Sim, né? Mais, assim, mais felicidade em trabalhar, em cuidar do próximo, né? é isso mesmo. Que o amor próprio, o É, autocuidado, e aí vai. Como farmacêutica, assim, para mim, o mais gratificante é uma coisa que eu nunca acostumei, nem quero acostumar. São quando os pacientes eles chegam, os pacientes clientes chegam agradecendo por aquele tratamento que você indicou, que a gente sabe que a gente não pode prescrever medicamento nem indicar medicamento com tarja, né? Mas você sabe que muitas vezes coisas básicas vai melhorar a qualidade de vida dele. Então, você fazer uma lavagem nasal em uma criança, ao invés de estar empurrando um monte, como o Divaldo chamava, né? De empurroterapia. Ao invés de você estar empurrando um monte de medicamento, sabe que uma lavagem nasal vai funcionar. E também acredito que você criar vínculos com as pessoas. Assim que eu comecei o curso, eu pensava fazer perícia e ficar na parte de laboratório, porque eu não queria ter contato com pessoas. E hoje em dia eu adoro ter contato com pessoas. Então, assim, os laços que a gente. Mudou completamente. Os laços que a gente cria com os clientes, de às vezes eles vão até fazer uma entrevista de emprego. Passa lá na farmácia, e estou indo fazer minha entrevista de emprego, viu? E esse laço que a gente cria eu acho muito legal. E como empreendedora, eu acho que o momento mais gratificante que eu tive, para mim, o maior ativo da minha empresa são as pessoas que trabalham lá, são meus colaboradores. Uhum. Para mim é o maior ativo. E graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa, que são pessoas que eu vejo que realmente vestem a camisa da empresa. Então, eu fiz uma mentoria e nessa mentoria tinha um formulário, que era. Todo momento a gente está avaliando nossos colaboradores, né? Vendo onde é que eles podem melhorar. E esse formulário era para eles me avaliarem como líder. Então, eu coloquei para eles preencherem, pedi para eles ficarem em um local que não pegava câmera, cada um pintava só a sua bolinha, que era para eu não identificar mesmo. Eu falei, olha, sejam bem sinceros, sejam bem honestos durante essa avaliação, porque eu quero ser uma empreendedora melhor, eu quero ser uma líder melhor. E eu vi que eles me viam de uma maneira boa, me viam como uma empreendedora uma líder que se importava com eles, que realmente queria o melhor para eles também. Como você falou, né, que fez isso pelos seus colaboradores, de Uhum. ter uma apresentação, pode me avisar, né, com Uhum. antecedência e eu organizo. E é o que eu sempre falo lá também para eles. Eu quero que vocês tenham também qualidade de vida. Com certeza. Quero que vocês também tenham uma vida pessoal. E não é só porque eu tô aqui, né, como líder, como chefe, que o que eu falar vai estar dito, não. Muitas vezes eu também escuto o lado deles, né? Porque são pessoas Sua que podem sensibilidade. contribuir. E Isso. também a equipe é reflexo do líder, né? Então, se Sim. sua equipe é maravilhosa, porque você é uma líder maravilhosa. Exatamente. E eu sou, com relação, né, à pergunta, que para dizer como é gratificante, né, ser farmacêutica, eu acredito que sou muito grata realmente por a farmácia ter me escolhido, porque através da minha profissão eu vejo o quanto eu posso estar ajudando as pessoas, levando mais qualidade de vida, como nos tocamos aqui, a gente sabe que a manipulação é algo personalizado. Então você está levando ali para aquela pessoa aquilo que você tem de melhor.
Então, é uma profissão que ela é muito acolhedora. É. A gente cria laços muito fortes. Eu gosto muito da campanha que o Conselho até fez, né? Um farmacêutico para Pra chamar chamar de de seu. seu. Sim. E apaixonada por aquela campanha. Ah, eu Porque, assim, a comunidade, ela começou, principalmente em farmácia de bairro. Cadê o meu farmacêutico? Sim. E Sim. isso deixa o coração quentinho, né? Porque a gente estudou tanto para isso e a gente consegue ali, né, proporcionar um cuidado, um carinho, e a pessoa às vezes só passa lá só para dar um oi, para conversar, e já sai dali feliz e melhor. Isso. Então, eu sou muito grata por ter essa oportunidade de estar levando qualidade de vida, levando, sabe, independente de ser farmácia de manipulação ou drogaria, a gente entrega o nosso cuidado. É verdade. Através da nossa profissão, A gente as pessoas entende. estão sendo cuidadas. E eu Perfeito. acredito que é isso que o mundo cada dia mais precisa, do cuidado um do outro, Uhum. dessa empatia. E a gente consegue ser empático com a nossa profissão. Entendi, assim, que os números são importantes, São. claro, mas que tudo é voltado para o melhor para o Para o melhor paciente. para o paciente. Então, não adianta você querer vender 5, 6 medicamentos desnecessários se você não vai Sim. ter a fidelização Então, dele. É justamente. melhor que ele volte 5, 10, 10 20 vezes a vezes. vida É. toda, né? E você ouvir os feedbacks, né? É melhor ainda. É melhor ainda. Você salvou meu casamento, você devolveu minha autoestima. Como você foi importante para mim. Então, isso para mim não tem preço, não tem não. Tem números, valor, né? não tem. É valor e saber que realmente a gente está no caminho certo, uma profissão que a gente escolheu nos proporciona isso. E muito feliz. E a gente está cada dia mais compartilhando, né? Ter mulheres que realmente possam vir a cada dia agregar mais para poder levar ainda mais qualidade de vida, amor, Sim. cuidado para a sociedade. É, E a só gente sabe que é sim. muito importante. Só um adendo sobre isso. Inclusive, eu tenho 2 colaboradoras que eu tenho até uma delas que ela já cursou química na UF, daí a gente até fala, agora você se encontrou, né? Você estava meio perdida e se encontrou. E aí eu incentivando a elas, as 2 estão cursando farmácia também. Então, em Olha. breve daremos mais 2 E a farmacêuticas. gente acaba sendo o quê? Inspiração Inspiração. para Sim. outras mulheres. Só que não tem coisa melhor do que você servir de inspiração. Às vezes, como você disse, ela estava um pouco perdida, mas a partir do momento que você esteve ali, ela não Conheceu uma pessoa que Sim. inspirou, exatamente. inspirou, e assim a gente vai plantando a nossa sementinha e deixando aqui, né? Então, assim, para a gente fechar com chave de ouro, qual conselho vocês dariam para incentivar, né, as mulheres a seguirem na área do empreendedorismo, especialmente farmacêuticas, né? A gente sabe que a gente tem mais de 130 áreas de atuação. A gente tentou trazer pessoas da estética, de consultório, a gente considerou muita gente assim, mas vai ficar para uma próxima, porque a gente quer trazer essa dinamicidade, né, que nossa profissão tem, principalmente sendo mulher, mas que nesse momento, pelo conhecimento de vocês, assim, qual o conselho que vocês dariam para elas empreenderem? Não necessariamente na área de vocês, mas para elas, né, empreenderem, serem farmacêuticas empreendedoras aqui, né, do nosso estado. Quer começar? Eu acho que elas principalmente se conhecerem e se identificarem com a área, né, que elas querem atuar. Importante. Porque quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, né, fica tudo mais fácil. É algo desconhecido, talvez você começar algo do zero, mas assim, com muita força de vontade, você consegue Sim. desenrolar bem. As dúvidas vão surgir sempre, mas se você tiver uma rede de apoio, né, colegas de profissão que possam te auxiliar. Hoje eu falei com Priscila, disse a ela que admiro o trabalho dela antes de começar e que fiquei feliz por dividir a sala com ela. Foi um prazer também te conhecer, Larissa. E Fernanda melhor um pouquinho também. E eu acho que é isso, elas se conhecerem e botar a cara mesmo para estudar, entendeu? Coragem. Coragem, isso mesmo, ter coragem, que o desconhecido dá medo, mas que com força de vontade dá tudo certo. Vale a pena, então. Vale essa a visão. pena. Vale muito a pena. Que Pela bom. liberdade financeira, a liberdade de tempo, entendeu? E assim, isso vai se conquistando ao tempo. Como você falou, que não adianta, números são importantes, mas o número só é alcançado se você tiver um bom trabalho, Todo um processo por trás, né? bem executado. Entendeu? Exatamente. No início tem dificuldades, mas São desenvolve. gratificantes, São né? sim. Eles têm. Eu acho que é muito escolha o seu difícil. Trabalhar para outra pessoa é difícil, ter que cumprir horário é difícil e empreender também é difícil. Isso. Mas eu acho que
basicamente 70%, 80% das mulheres que eu conheço têm vontade de empreender, mas tem medo. Até às vezes conversando com clientes, elas falam: estou pensando em fazer um curso de alongamento de cílios, estou pensando em fazer um curso de design de sobrancelha, mas não sei, não é para mim, eu tenho já meu emprego. Então, é você mesmo colocar a sua cara para jogo e não Sim. ter medo de desafios, né? Porque toda as áreas têm seus desafios e é importante também você acreditar em si mesmo. É o Perfeito. principal. Para mim, o conselho que eu dou, que é o primeiro passo, é que acredite em você. Primeiro passo, você tem que acreditar em você. Segundo passo, você tem que acreditar que vai dar certo. E o terceiro passo é você fazer com que dê certo, né? E aí, É a porque receita. é a receita, Do não sucesso. tem para onde correr. Primeiro, se você não acreditar no seu potencial, ninguém vai acreditar em você. Verdade. Então, você precisa realmente acreditar em você, saber quem você é, saber onde você vai chegar. As críticas vão vir, pessoas vão dizer: você está doida, você vai fazer isso, você já está bem. Mas existe um objetivo. Você acredita em você, você acredita no que você vai fazer e você vai fazer por onde acontecer, fazer o seu negócio acontecer. E não desanimar no primeiro não problema, né? desanimar no primeiro problema, nos primeiros desafios. Vão ter desafios todos os dias. Todo mundo tem suas lutas, como você falou, escolha a sua luta, mas o mais importante, a partir do momento que você acredita em você, que você acredita que vai dar certo, você faz por onde vai dar certo, os seus resultados vão falar por você. Perfeito. Então, ninguém vai poder falar ao contrário, porque os seus resultados vão falar por você. E eu digo que todas nós temos capacidade para fazer o que a gente quiser. Para a gente sonhar, a gente tem liberdade de sonhar. Então, temos a nossa bagagem. Às vezes a gente só não acredita tanto, mas acredita em você que vai dar certo. Eu digo porque eu sou se eu fosse escutar lá atrás, né? Ai, você não vai conseguir. A gente escuta, e às vezes, assim, até das pessoas que a gente ama, por cuidado, às vezes não é nem por maldade. Mas a gente tem que ter um Verdade. foco, né? E tem que ter um direcionamento. Acreditar, fazer acontecer, realizar. Muito Tudo vai dar. obrigada. Foi maravilhoso conversar com vocês. Me sinto privilegiada de verdade por estar, né, conhecendo mais a história de vocês. Já conhecia, né? Sou fã de todas. Então, assim, muito obrigada mesmo em nome do conselho, em nome pessoal de mim, obrigada de coração. Me sinto muito, saio daqui muito feliz e inspirada por vocês, né? Espero que as outras mulheres que estejam assistindo se inspirem tanto quanto eu estou inspirada aqui hoje. Quero agradecer, convido todos a compartilhar esse vídeo para inspirar mulheres do Brasil, do mundo, né? De onde quiser que estejam, porque de fato foi muito inspirador para mim e quero que isso, né, se dissemine aí. A gente que agradece, Então, né? curta e compartilhe e jogue aí, se jogue. E eu espero muito sucesso na vida de vocês, mais do que o que vocês já têm, e que a gente se encontre outras vezes. A gente Tá que bom. agradece, assim, foi um momento muito especial compartilhar aqui com todas vocês, nós farmacêuticas, saber um pouquinho da história de cada um e parabenizar também o Conselho por essa iniciativa de trazer nós mulheres, né, farmacêuticas e empreendedoras para inspirar outras mulheres. Eu acredito que cada dia que passa o Conselho ele vem trazendo essa modalidade de né, valorizar a nossa profissão, principalmente mulheres que a gente já vem assim, né, a cada ano que passa. E eu me sinto assim privilegiada e lisonjeada em estar participando. E agradeço muito essa oportunidade. Nossa, a gente que tá super feliz pelo aceito do seu convite. É muito, perdão, é muito gratificante mesmo, como falei, a nível estadual, né? Porque eu ser escolhida para estar dividindo um pouco da minha história aqui. E aí eu só tenho a agradecer mesmo por vocês terem aberto as portas para a gente dividir aqui, viu? Eu que agradeço, estamos Como eu- muito felizes. Como eu falei com você, Fernanda, quando você fez o convite, eu me sinto também lisonjeada de estar aqui também ao lado dessas duas mulheres incríveis. Também saio daqui muito mais inspirada, porque além do desafio de você abrir seu negócio, tem o desafio também de você se reinventar a cada dia, Isso. você buscar crescer. E também parabenizo o CRF por essa iniciativa, que eu sei que vai transformar vidas também. A gente recebe. Muito obrigada. Palmas para você. Obrigada.